Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 5, versículo 5. Mas antes de começar a ler, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo e ficar com nós até o final, porque eu creio e acredito que Deus vai falar conosco em nome do Senhor Jesus. Mas aqui eu gostaria de ler com vocês o capítulo 5 de Lucas, onde que a epígrafe do texto vai dizer assim, a pesca maravilhosa. O versículo que nós vamos ler é versículo 5, que está escrito assim, Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Ei, olha só o que Pedro está fazendo. Pedro, Simão, aquele bruto, aquele que era nervoso, ele está obedecendo. E através da obediência de Pedro nós começamos a entender a epígrafe do texto, que vai dizer a pesca maravilhosa. Ei, quando nós entramos na presença, quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós começamos a escutar e ser sensível à voz do mestre, algo maravilhoso, sobrenatural acontece. Muitos vão dizer que Pedro era, um pouco ignorante, um pouco nervoso, bruto. Mas só que aqui nós vamos ver que ele está na obediência. E quando nós obedecemos, não interessa quem é. Quando nós obedecemos a Deus, Deus ele coloca a mão dele sobre você, a mão dele sobre nós. E aqui nós temos que entender o texto, mas vamos lá para o primeiro versículo. O primeiro versículo vai dizer assim, certa vez às margens do lago de Genazaré, quando uma multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Olha só que esses 2 versículos, que loucura. Aqui nós vamos ver que Jesus ele chega na hora certa. Porque aqui nós vamos ver que no segundo versículo Pedro já está lavando a sua rede. Pedro já desistiu, não quer mais pescar porque não pegou nada de peixe. Pedro era um pescador, Pedro conhecia, o mar, mas só que Pedro não pescou nada, então ele está lavando e quer ir embora. Vou embora. Mas só que Jesus, ele chega. E quando Jesus ele tem um alvo, quando Jesus ele tem um plano nas nossas vidas, ele chega no momento certo. Ele chega na hora correta e muitas das vezes nós estamos orando e dizendo, já era, acabou, não tem mais jeito, não vai acontecer mais nada. Ei, é nessa hora que Jesus entra. E quando Jesus entra, nós vamos enxergar e ver a pesca maravilhosa. Ei, Jesus chegou na sua casa. Jesus chegou no seu lar. Jesus chegou para transformar e mudar a atmosfera, o ambiente. Porque eu creio que aquele que tudo pode agora, neste momento, está transformando o ambiente. O ambiente nesses 2 versículos está mostrando, sabe o quê? Que não tem peixe. Que não tem mais jeito. Que acabou, vamos para casa, vamos lavar a rede, e para casa. Mas só que Jesus, quando ele chega com um propósito. Ele chega com um plano, e o plano é você. O plano é sua família, o plano é sua casa, o plano não morreu, ou seja, o propósito de Deus, os projetos do Pai está de pé. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver que Jesus, quando ele chega, nós vamos ver que ele tem um plano para salvar, um plano para curar. E aqui ele pega e no versículo 3, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Ei, olha só que maravilhoso. Jesus agora ele está usando o barco de Pedro para ensinar para uma multidão. Sabe o que o Pai está nos ensinando aqui? Que é através de você. Muitas das vezes o nosso projeto, o nosso propósito, até o ministério parece que está parando, parece que acabou, parece que não vai para a frente, mas o Pai está dizendo, sabe o que? É através de você, empresta o seu barco para Jesus que você verá o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer através do seu barco, através da sua obediência. E aqui nós vamos ver que Jesus ele pega e fala assim para Pedro, afasta, empurra um pouquinho o barco para a margem. E Pedro está cansado. Pedro agora ele pescou a noite inteira, onde que nós lemos no versículo 5. Pedro está dizendo que pescou a noite inteira, não pescou nada. Ele não conseguiu achar nada. Pedro agora está cansado. E Jesus olha para Pedro e fala assim, empurra o barco.
Eita glória. Imagine agora Jesus pedindo para Pedro empurrar o barco, Pedro cansado e Pedro ali empurrando, falando: nossa Jesus, estou cansado, não pesquei nada. Ei, o pai está dizendo: sabe o que? Muitas das vezes você está cansado, você está oprimido, mas o pai está dizendo: ei, continua empurrando o barco. Continua empurrando o barco, empresta o seu barco para Jesus, porque o que ele vai fazer é extraordinário, o que ele vai fazer é uma pesca maravilhosa. Ei, olha Deus entrando agora com providência na sua casa, olha Deus agora entrando com providência nos seus projetos. Ei, mas eu estou fraco, não estou conseguindo mais andar. Ei, o pai está falando: sabe o que? Eu cheguei, continua empurrando o barco, empresta o seu barco a Jesus. Porque está querendo parar, e o pai está no controle, ele não perdeu o controle e está dizendo aqui: ei, joga um pouquinho o barco mais para pôr, joga um pouquinho mais para lá o barco, porque é através de você que eu trazerei a sua família, é através de você que eu trazerei pessoas, ou seja, muitos virão através de você. Empresta o barco a Jesus. E olha só o que Deus nos ensina, que Deus é maravilhoso. Deus está nos ensinando que nós não podemos parar. Deus está nos ensinando que muitas das vezes nós não entendemos, mas o Pai está fazendo. Ele só está pedindo para nós continuar empurrando o barco. Ele só está pedindo para nós: empresta o barco para mim, que eu vou fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Oh glória. Aí nós vamos ver aqui que, olha o que diz no versículo 4. Quando acabou de falar, disse Simão: vai mais para dentro do lago e lançai a vossa redes para a pesca. Nos 3 primeiros versículos nós vamos ver que Jesus ele pega e pede o barco emprestado de Simão, pede para Simão empurrar o barco mais um pouquinho, afastar um pouquinho, e depois ele pega e começa a ensinar uma multidão. Aqui nós vamos ver um tempo de obediência, e muitas das vezes nós temos que entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, o pai está dizendo: sabe o que? Ei, nos primeiros versículos Pedro obedeceu, agora está vindo o milagre, mas para isso nós precisamos entrar na posição e não parar de empurrar o barco. Empresta o barco a Jesus. Olha o que vai acontecer no versículo 4. Quando Jesus acabou de falar, acabou de pregar, acabou de falar a uma multidão, através do barco que Pedro empresta a Jesus, através do barco que Pedro empurra para Jesus, através do barco de Pedro, através do instrumento que Pedro tinha, Jesus ele usa para falar uma multidão. Mas só que depois que Jesus ele fala a multidão, depois que ele acaba de falar, ele pega e fala assim: agora Pedro, lança a rede. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para pescar. E agora vai começar a pesca maravilhosa. E muitas das vezes você está indo para o culto, muitas das vezes você está buscando, muitas das vezes você está clamando e nada está acontecendo, mas o pai está dizendo: sabe o que? Ei, meu filho, fica tranquilo, porque eu estou preparando o cenário. Eu estou preparando o ambiente. Calma seu coração, porque eu estou no controle, estou preparando o local, eu estou preparando tudo. Fica tranquilo, calma o seu coração. Só continue emprestando o barco, ajudando, empurrando, mostrando: toma aqui, mestre, usa-me, meu instrumento, usa aqui minha ferramenta para falar com essa multidão. E deixa Deus te usar. Deus ele quer restaurar, Deus ele quer te usar de uma forma sobrenatural, mas para isso nós precisamos emprestar o nosso barco a Jesus. E aqui nós vamos ver que quando acabou de falar, ele pega e pede para Pedro lançar a rede. Pedro olha e fala assim: ó, Simão disse: mas trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas através da sua palavra lançarei as redes. Ei, continua, não para não, porque é através da palavra, é através da palavra do Senhor Jesus que a sua casa será restaurada, é através da palavra do Senhor Jesus que o seu ministério será reerguido, é através do Senhor Jesus que tudo vai se transformar, porque Jesus, ele agora neste momento está preparando o cenário. Ei, creia, acredita, porque ele está preparando o cenário. Ei, você não consegue enxergar, você não consegue ver, mas olha o cenário aí sendo mudado, olha o cenário aí sendo transformado. Ei, você verá coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu ministério, nas suas finanças. Ei, o Pai está entrando com providência agora em lares.
Muitos podem olhar e dizer assim: não tem mais jeito, não tem como, não vai passar, não tem como. Nós pescamos a noite inteira. Olha o que Pedro está falando. Eu conheço o mar, eu sei como é que eu posso fazer, mas o Pai está dizendo, sabe o quê? Ei, não é com as suas forças, não é do seu jeito, você pode até conhecer, mas o meu jeito é melhor. As minhas forças, tudo pode acontecer naquele que conhece a Jesus, naquele que confia em Cristo, naquele que está diante de Deus, porque o Pai, Ele está dizendo aqui, não é do jeito de Pedro. Pedro, ele poderia até conhecer o mar, ele podia até usar as forças dele, o conhecimento dele para dizer, ali tem peixe, ali não tem. Ei, mas ele está diante, sabe de quem? Do Mestre, daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que pode transformar a água em vinho, daquele que pode pegar o pão e transformar em milhares, daquele que pode pegar e fazer o morto ressuscitar. Ei, agora Jesus está mostrando a Pedro que não é do jeito do homem, mas é do jeito dele. Mas só que Pedro, na obediência, ele pega e fala, através da sua palavra, eu lançarei a rede. Olha o que está escrito mais para frente. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram, versículo 7, acenaram então aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Eita glória, aleluia. Agora Jesus está fazendo, sabe o que? Mostrando para Pedro, que até então, naquele momento, lá atrás, nos primeiros versículos, ele não tinha nem para ele. Ele não tinha nem para ele, nem para a casa dele, mas agora ele está tendo para dar. Ei, Jesus, ele vai fazer de uma forma tão extraordinária. Olha só, a pesca maravilhosa. Não é normal o que Deus vai fazer na sua vida, não. Não é normal o que Deus vai fazer na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos vivendo no natural e Deus está falando assim, eu quero fazer algo extraordinário, algo maravilhoso, algo que você nem consegue imaginar. Ei, continua crendo, continua acreditando, porque aqui nós estamos vendo uma pesca maravilhosa. Pedro, ele não tinha para dar. Pedro, ele não tinha como, pescar, ele não conseguia entender, porque ele conhece o mar. Mas só que Jesus agora está mostrando para Pedro que a palavra dele tem poder. Através da sua palavra, lançaria a rede. Olha o que acontece quando nós lançamos a palavra do Senhor Jesus. Quando nós falamos em nome do Senhor Jesus, as redes estavam tão cheias que quase os barcos foram a pique. E ele teve que chamar os vizinhos, ele teve que chamar os companheiros dele, Tiago, Zebedeu. Ele teve que chamar aqueles que estavam à direita e à esquerda para ajudá-lo. E os dois barcos ali, nós vamos ver que vieram. Olha só o que está escrito aqui. A Bíblia está nos ensinando, sabe o quê? Que você terá para dar. Muitas das vezes, agora neste momento, você não tem nem para você. Mas o Pai está dizendo, sabe o quê? Continua crendo. E vai através da minha palavra que você verá o que pode acontecer. Versículo 8. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Muitas das vezes nós pensamos que não somos nem dignos, porque se nós for ver mesmo, não somos nem dignos de chegar perto do Santo dos Santos. Mas o Pai, ele é misericordioso. O Pai, ele é misericordioso. Com a sua misericórdia infinita, ele pega e vem sobre nós e nos capacita, nos conduz, porque o Pai é misericordioso. E muitas das vezes que nós estamos olhando e falando assim, não, Pai, será que o meu ministério vai andar? Não, Pai, será que esse emprego é para mim? Não, Pai, será que eu consigo comprar aquela casa? E o Pai está dizendo, sabe o que, meu filho? Quem te chamou fui eu. E se quem te chamou foi o Pai, Ele sustenta, Ele cuida. Fica tranquilo, fica calmo, porque o Pai está no controle, te conduzindo e fazendo conforme a vontade dEle. Só continua crendo, porque o Pai se faz presente no seu lar. O Pai se faz presente na sua casa. Ei, aqui nós vamos ver que todas as suas voltas participaram. Ei, muitas das vezes estão olhando e dizendo assim, não tem mais jeito. Agora pensa na cena. Aqueles outros pescadores vendo Pedro lavando a rede, dizendo, não tem mais jeito, não tem mais como. Mas só que o Pai está dizendo, sabe o quê? Agora eles vão ter que olhar e dizer assim, nossa, ficaram todos maravilhados com os milagres que Jesus fez. Olha só, pois com a pesca que havia feito,
a admiração tomava conta dele e de todos os que o acompanhavam. Todos vão parar e olhar e dizer assim: meu Deus, esse é verdadeiramente o Santo dos Santos. Esse é verdadeiramente Deus que está na vida dele. Ei, todos vão olhar e dizer assim: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Ei, o Pai está no controle, ele não perdeu o controle. Está dizendo, sabe o que? Muitos naquela hora podiam no comecinho dizer: não tem mais peixe. Mas agora eles vão ter que ficar maravilhados com os milagres que Deus está fazendo. Ei, Deus está entrando com providência na sua casa. Deus está entrando com providência na sua vida. E muitas das vezes você está como um Pedro, dizendo que não é digno. Mas só que o Pai está dizendo: ei, quem te chamou fui eu. Quem vai te sustentar fui eu. Quem está no controle sou eu. Aleluia. Ei, o Pai não perdeu o controle da situação. O Pai aqui, ele pega mais para frente, ele vai dizer assim, ó: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. E Jesus, ele tem um propósito. Deus, ele vai levantar você, homem de Deus, você, mulher de Deus. Deus, ele vai levantar como uma atalaia nessa terra. Deus vai levantar e vai fazer com que você entenda que ele é melhor, que ele é maior, porque Deus, ele está no controle, ele não perdeu o controle, e ele está dizendo assim: ei, eu não te chamei para ficar parado, eu te chamei para ser pescador de homens. Ei, o Pai vai te usar tremendamente nessa terra. Muitas das vezes parece que você está igual Pedro, dizendo: mas não tem condições, porque eu sou falho. Somos falhos sim, mas só que o Pai aqui, ele está nos ensinando que é através da nossa fraqueza que ele vai nos aperfeiçoar. É através da sua fraqueza que ele vai tirar a força para nos capacitar. Ei, continua firme nas promessas do Senhor Jesus, porque ele é fiel e cumpre. Ele é fiel e não mente. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus está fazendo agora, neste momento, uma pesca maravilhosa. Ei, Deus, ele não perdeu o controle. Fica na paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. E ó, tamo junto. E aqui a Bíblia, a epígrafe vai dizer, sabe o que? A pesca maravilhosa. Sabe o que é isso? É melhor que bom, é melhor que tudo. O que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário, é maravilhoso. Fica na paz. Deus abençoe